Olá, nós estamos lhe apresentando alguns argumentos que foram produzidos nos cursos que nós realizamos da campanha de sindicalização de baixo custo e de argumentação para lideranças sindicais. Nesses cursos foram feitas algumas atividades em grupos, nas quais os dirigentes sindicais levantaram os principais argumentos utilizados pela categoria para justificar por que não se sindicaliza. Com base nos argumentos que os dirigentes levantaram, nós preparamos algumas sugestões de argumentos para neutralizar o que o pessoal diz, para contra-argumentar em relação ao que o pessoal diz. Por que isso? Para a gente poder, com isso, evitar aqueles discursos, aquela fala nossa que é a mesma fala de tantos anos e que não faz mais efeito. Então agora você está recebendo algumas sugestões de argumentos que lhe darão condições de apresentar uma outra opinião, uma outra visão para as pessoas do que elas pensam sobre o sindicato, do que elas pensam sobre a atuação sindical. Ouçam, a partir do que vocês analisarem na direção do sindicato, adaptem a realidade de vocês ou utilizem da maneira como a gente está apresentando. Vocês estão recebendo sugestões de argumentos que podem ser utilizados como vocês preferirem, como vocês acharem que é melhor. Bom trabalho, boa sindicalização. A gente tem a certeza de que, argumentando, a gente vai conseguir mudar a opinião das pessoas sobre o sindicato, sobre a atuação sindical e ganhar mais pessoas da categoria para o nosso sindicato. Um abraço. Tenho medo de perseguição. Tenho medo do prefeito. Isso é o que mais a gente ouve quando a gente conversa com os servidores públicos municipais. Isso sempre foi assim, porque os nossos prefeitos, em geral, agem como coronéis da política. Eles acham que eles podem mandar e aterrorizar e infundir medo nas pessoas. Agora, justamente por ter medo do prefeito, é que eu vou me sindicalizar. Justamente porque eu tenho medo de perseguição, é que eu vou entrar para o meu sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Essa é uma questão importante. A gente só consegue enfrentar o medo quando a gente tem uma ajuda importante, que é a ajuda do sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Venha para o sindicato, pare de ter medo, enfrente, junto com a gente, quem hoje lhe dá medo. Venha conosco. As conquistas que o sindicato consegue são para todos. Por isso que eu não me sindicalizo. Eu já ouvi muita gente dizer isso, muita gente justificar que não faz parte do sindicato, porque o que o sindicato consegue beneficia toda a categoria. Mas as pessoas que pensam assim não lembram que se elas estivessem no sindicato, se o sindicato tivesse toda a categoria no sindicato, a gente conseguiria muito mais coisas. Essa é uma diferença importante. Quando a gente tem um sindicato com 90% ou mais da categoria no sindicato, o sindicato é mais forte. A gente pode fazer greve por menos tempo, porque vai estar toda a categoria fazendo greve. A gente pode pressionar o prefeito e os secretários municipais com muito mais força, porque o sindicato é muito mais representativo. Então, quando a gente pensa, olha, se eu for do sindicato, ou se eu não for, a conquista que o sindicato conseguir, eu também me beneficio, a gente tem que pensar que isso poderia ser melhor ainda. Se todo mundo estiver no sindicato, o sindicato é muito mais forte. Pense nisso. Venha para o sindicato. Muita gente diz que não se sindicaliza porque não gosta de briga. Ah, eu não gosto de briga, eu não quero saber de sindicato. O sindicato vive brigando. Agora, pensa no seguinte, quanta coisa na vida a gente consegue só brigando? Se nós não brigarmos pelas coisas que a gente acredita, se nós não brigarmos por salário, se nós não brigarmos para acabar o assédio moral, se nós não brigarmos para melhorar as condições de trabalho, como é que a gente ia conseguir as coisas?
O sindicato não gosta de briga, o sindicato é de paz. Agora, a gente sabe que se a gente não pressionar o prefeito, se a gente não pressionar os secretários municipais, as coisas não acontecem. Quantas vezes a gente conseguiu salário melhor, um reajuste, um anuênio, uma progressão de carreira, um plano de carreira? Sempre foi brigando. Não tem nada que a gente consiga só na boa conversa. Então, a gente tem que pensar que quanto mais gente tiver no sindicato, quanto mais a categoria participar das ações do sindicato, menos a gente vai precisar brigar, porque a gente vai ter uma força maior. Quando a gente tem uma força maior, as brigas diminuem. Pense nisso. O sindicato é a sua garantia de não precisar brigar. Se você estiver no sindicato, o sindicato com você vai ter muito mais força para obter salário melhor, condições de trabalho melhores e para diminuir ou acabar o assédio. Nós temos que acabar o assédio moral. E isso só com briga. Por enquanto é assim. Venha para o sindicato, venha brigar conosco. O sindicato não faz nada. Muita gente pensa assim, porque o sindicato faz muita coisa e divulga pouco. E essa é uma questão importante. Quando a gente diz que o sindicato não faz nada, a gente está esquecendo tudo que foi conseguido até hoje graças à atuação do sindicato. Como a gente não ouve falar, como a gente não vê o que o sindicato faz, a gente não faz propaganda disso, a gente acha que o sindicato não faz nada. Mas pare e lembre-se do que se conseguiu nos últimos anos de reajuste salarial, de benefícios que a gente conseguiu, de melhoria na relação de trabalho, na condição de trabalho. Tudo isso foi o sindicato que fez. Às vezes que a gente viaja para participar de cursos, que a gente vai atrás reivindicar, que a gente vai pressionar, que vai na Câmara de Vereadores, o sindicato acaba falhando por não divulgar tudo o que faz. Mas justamente por não divulgar tudo o que faz, é que o sindicato acaba passando essa impressão de que ele faz pouco. As nossas conquistas, a nossa situação hoje é resultado de tudo que o sindicato já fez. O pouco que a gente consegue muitas vezes num reajuste salarial é muita briga para conseguir esse pouco. Se não fosse o sindicato, nem isso a gente conseguia. Então lembre-se, o sindicato divulga pouco, mas o sindicato está trabalhando. Enquanto a gente está muitas vezes querendo ficar longe do sindicato, o sindicato está trabalhando por nós. Venha junto com a gente, venha participar, venha saber o que o sindicato faz, ajudando a fazer. O sindicato tem atuação política. Muita gente diz isso para justificar não fazer parte do sindicato. É verdade, tem política em tudo que a gente faz. O prefeito é de um partido político, o vice-prefeito é de outro, os secretários municipais, os diretores, os chefes, os vereadores, em tudo que a gente faz tem política. O nosso patrão é político. As nossas atividades são políticas, são atividades com a população. Então não tem como a gente escapar de ter uma atuação política. O sindicato, quanto mais forte ele for, mais a política que o sindicato faz vai conseguir o que a gente precisa de conquistas salariais, de melhorias no trabalho, nas relações de trabalho. Venha para o sindicato, venha fazer política com a gente. A gente só consegue mudar a situação se a gente estiver na política e se a gente for forte. Venha ser forte conosco. O sindicato é caro, por isso eu não me sindicalizo. Algumas pessoas usam esse argumento como justificativa para não ajudar a gente a se fortalecer para o nosso trabalho no sindicato, na categoria, as nossas reivindicações. Veja, o que é caro é o trabalho que a gente faz, porque a gente precisa fazer propaganda, a gente precisa estar informando o que está acontecendo para a categoria, para a sociedade,
Muitas vezes a gente precisa ir à capital para negociar determinadas questões. Nós precisamos fazer cursos para nos prepararmos, para os dirigentes do sindicato terem uma argumentação melhor. Nós precisamos que você participe do sindicato, porque com isso o sindicato vai ter mais recursos para fazer uma atuação melhor. Nós queremos aumentar os nossos salários, não é verdade? Nós queremos mudar as condições de trabalho, melhorar as condições de trabalho. Para isso nós precisamos fazer propaganda. Para isso nós precisamos ser mais fortes, intensificar mais o que a gente faz. Venha conosco, veja que o sindicato, na medida em que você estiver participando, você vai se dar conta do valor que tem a tua atividade sindical. Venha conosco. O sindicato só luta pelos professores. Esse é o argumento que algumas pessoas utilizam para justificar não se sindicalizarem. Tem professores que dizem exatamente o contrário, que o sindicato só luta pelas outras categorias e por isso eles não se sindicalizam. Quem está com a razão? Na verdade, o sindicato luta por todas as categorias dos servidores públicos municipais. O patrão é um só, não é verdade? Então nós precisamos conseguir reforçar o sindicato, reforçar a nossa atuação sindical para conseguir melhorias para todas as categorias do serviço público municipal. É importante que a gente entenda que, como o patrão é um só, o sindicato também é um só, e nós, enquanto servidores públicos municipais, somos uma única categoria. O sindicato está acomodado. Tem gente que pensa assim, mas vamos falar sério sobre isso? Quem que está acomodado de verdade? Se o sindicato tivesse acomodado, ele não estaria aqui falando com a categoria sobre a reforma da Previdência, que na verdade é uma desforma da Previdência, não estaria aqui organizando a campanha salarial para a gente tentar reajuste dos nossos salários, não estaria batalhando para melhorar as condições de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. O sindicato está atuante. Os nossos sindicatos de servidores públicos municipais no estado inteirinho estão batalhando para melhorar os salários, estão batalhando para melhorar a nossa previdência. Quem que está acomodado?